Fala, meus arlequinos e minhas colubinas. Mais uma sexta-feira de dicas de teatro para você. Como vocês já devem saber, eu sou o Tespes, o primeiro ator do mundo. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês comentarem, curtirem, se inscreverem e ativarem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. E hoje a gente vai falar sobre a pausa dramática. Vamos começar? Os atores se comunicam no palco por diversas maneiras. Um gesto, uma expressão facial, uma expressão corporal e por meio do diálogo. Mas nunca devemos esquecer o valor do silêncio. E como chamamos esse silêncio? Ele faz parte da cena? A resposta é sim. E você, como estudante ou uma pessoa que trabalha com o teatro, tem que saber o que é uma pausa dramática. E além de saber o que é uma pausa dramática, você deve saber como usá-la e quando. Então, a este silêncio nas cenas, damos o nome de pausa dramática. E ela não é um buraco na cena. Muita gente acha que é um buraco, mas não é. É o que também chamamos de subtexto. E isso é um detalhe que faz toda a diferença no teatro. A pausa dramática também está dentro da nossa vida. E significa um tempo de processamento das informações. Um pequeno intervalo de tempo para que a personagem possa entender o que está acontecendo. Você sabia que a pausa dramática pode também comunicar tanto quanto uma fala? Se não mais. O comediante Jack Benny dominou a arte da pausa em quadrinhos. E muitas de suas melhores frases foram nada mais que um silêncio, quando ele se virou para o público e permitiu que a compreensão do seu personagem preenchesse a cena, os detalhes. E o que mais pode ser essa pausa dramática? A pausa dramática também pode ser o cair da ficha ou o girar da chave. Ou seja, é um momento de perceber, de entender. Geralmente ela é seguida de uma mudança de intenção ou forma de agir da personagem, porque houve uma quebra da expectativa. Vamos então imaginar a seguinte situação. Mentalize que você está numa sala com muitos amigos se divertindo, ouvindo música e de repente o telefone toca. Você pega, atende e escuta alguém falar do outro lado com uma voz fria e sem expressão. Alô, seu pai foi raptado e a gente precisa que você vá para casa o mais rápido possível. Vocês viram que teve aí uma mudança, teve uma pausa aí, um tempo, a ausência do som. Isso é a pausa dramática. E o silêncio, ele incomoda muito, e ele faz parte da cena. E o bom disso é que ele pode te ajudar a controlar a ansiedade. Sabe aquele desejo que você tem de terminar logo a cena? Já aconteceu muito comigo, eu não via a hora, quando eu entrava no palco, eu não via a hora de terminar a cena. Então eu sei o que é, eu já passei por isso. Mas saiba que fazendo isso a gente não aproveita bem a cena. Então você precisa desse tempo para poder pensar como personagem. Eu lembro uma vez numa aula de teatro que o menino disse para o professor que não tinha sentido esse negócio de pausa dramática. E aí o professor perguntou alguma coisa para ele. Falou alguma coisa que eu não lembro o que é agora. Eu só vi que ele ficou pensando assim. Ele ficou parado, olhando para a cara dele e pensando. Aí o professor falou, tá vendo? Isso aí é uma pausa dramática. O menino não falou mais nada depois. Eu acho que ele ficou chocado. As pausas, elas são necessárias para o ritmo de uma cena. Alguns dramaturgos especificam as pausas para estabelecer o ritmo que eles querem em uma cena. E se o dramaturgo não especificar a pausa, isso não vai significar que não tenha pausa nenhuma. Em vez disso, cabe ao ator ou ao diretor determinar onde são colocadas as pausas para criar o significado desejado. Então, ou seja, se ali no texto não tem a palavra pausa, você mesmo pode criar ela, ou o seu diretor. Então é isso, as pausas, elas chamam a atenção, elas destacam as palavras. Em The Princess and the Pea, encontramos essa seguinte descrição. Alguém bateu no portão da cidade, e o próprio rei desceu para abri-lo.
Do outro lado do portão havia uma princesa. Ou seja, a adição de uma pausa elimina por um momento o mistério e aumenta o significado da personagem no portão. Alguém bateu no portão da cidade e o próprio rei desceu para abri-lo. Do outro lado do portão havia uma princesa. As pausas fornecem pequenas variações de significado. Veja esse texto, por exemplo. Você pode usar a faca se quiser. O texto pode ser entregue do jeito que está, sem pausa. Ou podemos colocar pequenas pausas dentro do texto em locais diferentes. Veja só. Você pode usar a faca, se quiser. Ou você pode usar a faca, se quiser. Você pode usar a faca, se quiser. Em cada caso, o nível de hesitação é aumentado. Então essa hesitação vai mudar de acordo com cada mudança. Então é bom que os atores experimentem os usos das pausas em lugares diferentes do texto. E para ver como o significado muda sutilmente. Uma pausa antes do texto e depois do texto também comunica bastante. E elas são sempre preenchidas com alguma coisa. Um bom diretor trabalhará para ouvir o diálogo naturalmente. E isso inclui as pausas que deveriam estar lá. E o uso criterioso do silêncio pode melhorar poderosamente o desempenho de um ator. Como Mark Twain disse, a palavra certa pode ser eficaz. Mas nenhuma pausa foi tão eficaz quanto uma pausa no tempo certo. E agora eu vou mostrar para vocês que no cinema também temos as pausas dramáticas. Vejam esse vídeo. We are going to steal Pause for effect. the moon! This is very old wine. I have to face him. Why? He's my father. Your father? There's more. Once a dicho. I never give up my family. Never. E não se esqueçam, pessoal, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para ficar por dentro de novos vídeos de dicas para atores toda sexta-feira aqui no canal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as pausas dramáticas e alguns exercícios sobre isso, entre em contato comigo e venha para a Escola Mascarate. Ou então, se você mora em outro estado e não tem como vir para o Rio de Janeiro, peça sua videoaula. Até mais!